E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre dilatação térmica dos líquidos. E a questão diz o seguinte: duas substâncias A e B têm seus gráficos de densidade por temperatura representados a seguir. As substâncias são colocadas a 4 graus Celsius em garrafas de vidro distintas, ocupando todo o volume das garrafas. Considere o coeficiente de dilatação do vidro das garrafas muito menor do que o das substâncias A e B. As garrafas são então fechadas e colocadas em um refrigerador a 0 graus Celsius. Após um longo período de tempo, pode-se dizer que, e aí a gente tem que definir o que acontece com as garrafas, qual garrafa que quebra, qual que não quebra. Bom, vamos lembrar que os gráficos são de densidade por temperatura, né? E a gente observa como a densidade de cada uma delas ali se comporta, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é que essa questão ela está fazendo uma referência ao que a gente chama de dilatação anômala, né? E um dos líquidos ali, ele está fazendo a mesma coisa que a água faz, que é uma dilatação anômala entre exatamente aquele intervalo de temperatura que a questão está mostrando, né? Então a água, entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, ela apresenta uma dilatação invertida. Mas mesmo que eu não lembrasse disso, era só ler os gráficos e lembrar de uma única coisa, que é o seguinte: quando a gente fala de densidade, a gente tem que lembrar que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Colocando lá as garrafas, né, dentro da geladeira, a massa ela vai se manter igual. A gente sabe que a massa não vai mudar. Porém, a gente sabe que o volume e a densidade vão mudar, né? E qual é a relação que a gente tem entre o volume e densidade? É uma relação inversa. Então isso é muito importante tu lembrar. Se tua densidade aumenta, o que acontece com o teu volume? Ele diminui. E se se a tua densidade diminui, o que vai acontecer com o teu volume? O teu volume, então, é porque ele está aumentando. A gente tem que lembrar dessas duas relações, porque é isso que eu vou usar para responder ali o problema. É isso que eu vou usar para dizer se as garrafas vão quebrar ou não vão. Porque a jogada é: quando é que as garrafas vão quebrar? Quando, dentro da situação, o fluido lá dentro da garrafa ele cresça mais do que a garrafa consegue permitir, né? Ou seja, quando o fluido dilatar nessa condição, vai acabar quebrando a garrafa. Agora, aquela situação onde o fluido ele não dilata, ele comprime, aí não vai quebrar, porque ele vai conseguir, né, se manter dentro da garrafa sem fazer nenhuma pressão para fora. Então vamos entender melhor como funciona essa situação. Olhando o gráfico ali da substância A, vamos lembrar que as duas substâncias começam em 4 graus Celsius, né? E as duas substâncias vão terminar em 0. Então, se a gente pegar aí a temperatura, né? A gente sabe que a temperatura vai fazer isso aqui, ela vai do valor 4 até o valor 0, porque é isso que a questão está falando, né? É isso que a questão está falando. Agora, o que a gente vai observar? Que o gráfico ele está fazendo isso aqui, na substância A. O que isso significa? Significa que à medida que a temperatura diminui de 4 para 0, olha só o que acontece com a densidade. A densidade que antes estava aqui, ela desce para um valor menor. Então na substância A, a gente está observando uma diminuição da densidade. E aí, como eu falei, se a densidade diminui é porque o volume vai aumentar. Então na substância A, a gente vai ter uma dilatação quando a temperatura cai. Agora, na substância B, a gente faz a mesma análise, de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius. O que acontece com o gráfico? Ele está aqui e ele sobe. É bem sutil, é uma coisa bem pequena, mas dá para ver. Ele está aqui e ele vem até aqui. Dá uma subidinha bem de leve, né? Mas dá uma subidinha. E aí que a gente está observando então nessa situação que a densidade está aumentando. E lembra, né? Quando a densidade aumenta é porque o volume está diminuindo. Então nessa situação a gente tem uma compressão
da substância, a substância diminui. E é aquilo que eu falei, se a substância está dentro da garrafa e ela diminui, ela não faz pressão e a garrafa não vai quebrar. Agora, se a substância está dentro da garrafa e ela dilata, ela faz pressão lá dentro e vai acabar quebrando a garrafa. Isso acontece muito quando a gente coloca, por exemplo, água dentro de uma garrafinha e bota essa garrafinha no congelador. Tu vai ver que no outro dia a água congelada, a garrafinha está estufada. Quem, né, gosta de cerveja, deixa a cerveja no congelador e esquece, também acontece isso, né? Acontece que a água da cerveja vai dilatar e aí vai acabar quebrando a garrafa. Latinha de refrigerante é a mesma coisa. Então a gente tem alguns exemplos disso no dia a dia associados à água, né, como eu comentei. E a questão foi contextualizar isso sem falar necessariamente que era água, né, mas usando a mesma característica anômala da água que a gente ama, né? Olhando as alternativas, a gente fica então com a alternativa A para essa questão que diz ali, né? A garrafa A se quebra e a B não. A alternativa A é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.